Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o professor Enéas e este é o canal Agora é Só Praticar. Chegamos no capítulo 7 do primeiro livro dos Reis. Hoje, a lição que nós vamos tirar deste capítulo é uma lição que precisa de uma base hermenêutica, um princípio de interpretação. Então, antes de eu compartilhar essa lição, eu vou compartilhar esse princípio de interpretação. Esse princípio nos permite olhar a posição do texto que nós estamos estudando, que nós estamos ali, o texto em apreço. Então, às vezes, ele está num contexto, e o contexto, o que está acontecendo antes, o que está acontecendo depois, e a posição dele ali fala também, nos ensina algo. Então, no capítulo 6, a gente viu Salomão iniciando e terminando a construção do templo. No capítulo 7, inicia com a construção do Palácio de Salomão. E aí a gente pensa, vencemos isso, templo construído, palácio construído, vamos seguir, vamos para outra coisa. E aí, de repente, a gente volta para o templo. Então, a construção do palácio está exatamente no meio da construção do templo, pelo menos do ponto de vista da escrita. Ah, ele fez 7 anos de palácio, de templo, depois ele começou 13 anos de palácio, ou ele construiu concomitantemente. Isso, a gente precisa de outras fontes, e nesse devocional eu estou evitando isso. Por quê? Porque se você está me acompanhando, está lendo também, você vai falar, poxa, Nes, mas eu não tenho esses subsídios, esses livros, esse acesso que você tem, aí então eu nunca vou conseguir extrair as lições que você tem. Por isso, a gente está pegando mais ao texto, na leitura linear mesmo, sem saber que ir lá confrontar com crônicas. Esse não é esse estudo mais sistemático, é mais lições práticas. Então, quando você lê aqui, você só tem essas informações. Ele não fala se foi concomitante e tal, mas não é para isso que a gente está olhando, para o evento histórico de fato, e ter que ir lá estudar outras pessoas. A gente está olhando para a estrutura do texto, como o autor do primeiro livro dos Reis estruturou e colocou as informações ali. Então, ele está iniciando, ele construindo o templo, depois ele constrói o palácio, depois ele volta para a construção do templo. E aí, a construção do templo a gente pode entender como uma construção de algo que é espiritual, como a nossa vida espiritual, aquilo que a gente faz para se relacionar com Deus. E a construção do palácio é aquilo que a gente faz para se relacionar com a terra, para atender as nossas necessidades básicas. E aí, hoje eu quero usar mais uma vez esse livro, indicar para você que não viu outro livro onde eu indiquei, indicá-lo novamente, porque aqui no capítulo 10 desse livro, ele usa a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 10 e 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E ele estabelece aqui essa dicotomia do secular e do sagrado. A primeira frase do livro, do capítulo. Dos maiores empecilhos à paz interior que o crente encontra em sua carreira cristã é o hábito bastante comum de dividirmos nossa vida em duas áreas, a sagrada e a secular. E aí ele faz essa discussão que quando você estabelece dessa forma, às vezes você não consegue dar energia suficiente para as coisas cotidianas. Você vai trabalhar, você fala assim, eu vou trabalhar porque eu preciso, eu tenho que comer, mas eu gostaria mesmo era de estar na casa do Senhor. Ah, eu gostaria mesmo era de estar fazendo outra coisa. E tem gente que nem trabalha, não, minha vida é no altar, minha vida é aos pés do Senhor. Olha, Marta estava trabalhando e Maria escolheu a melhor parte, então eu nem me envolvo com as coisas dessa vida. E aí, em vez de ele pensar do ponto de vista da carne, do espírito, das coisas que geram um pecado, que afasta ele de Deus, ele coloca tudo no bolo. E aí Paulo está falando, olha, você quer comais, quer bebais. E aí nesse capítulo, o autor, A.W. Tozer, ele fala, olha, comer e beber são atividades tão básicas que até os animais fazem. Então, se até os animais podem, de alguma forma, adorar a Deus naquilo que faz, quanto mais as nossas atividades que são mais complexas, quanto nível de adoração a gente pode incluir nessas atividades que fazemos. Então, quando eu olho para esse capítulo 7, essa estrutura que o escritor escolheu colocar, colocando a construção do palácio no meio da construção do templo, eu me ressalto, me faz lembrar dessa lição, dessas leituras que eu faço, que apontam para a gente, que chama a atenção para a gente quebrar essa dicotomia, essa distinção. Ah, agora eu estou fazendo algo que é espiritual, agora eu estou fazendo algo que é material. A gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. Então aqui, essa primeira lição, essa primeira camada da lição, você precisa
se livrar dessa dicotomia e de achar que algumas coisas que você está fazendo não é tão santa assim, enquanto o outro é mais santo, e aí então, se eu puder, eu vou dar ênfase a fazer essa, porque essa não vai me tornar, não vai me colocar, de uma certa forma, em um lugar de adoração, de enaltecimento do nome e da glória de Deus. Não, claro, a gente tem que ter aqui a consciência. Eu estou falando para quem tem um mínimo de sabedoria aqui, eu não estou falando para você fazer também coisas pecado e aí coisas do mundo e também você vai agradar. Não. Inclusive, no livro, ele vai fazer essas distinções. Ah, então quem faz uma coisa é igual quem faz a outra. Esses pontos polêmicos aí, vamos deixar para os comentários. Coloca aqui embaixo no comentário a sua visão. Olha, concordo. Nossa, isso aqui era interessante também. E a gente vai fortalecendo. Vamos fazer um fórum aí sobre esse ponto. Mas, para ficar tranquilo, todas essas ressalvas eu estou considerando, eu só não estou trazendo aqui para não estender muito o vídeo. Então a gente precisa ter essa consciência que nós temos condições de agradar a Deus nas coisas mais ordinárias da nossa vida. E tem tantos outros livros, o próprio irmão Lawrence, né, Exercitando a Presença, eu acho que é o nome do livro, é um clássico. Então como que ele via Deus nas coisas simples. Então assim, a gente tem que aprender isso, porque quando a gente vive nessa separação do sagrado e secreto, a gente tem uma vida dupla. Então isso realmente tira a nossa paz, porque tem hora, no domingo à noite, eu estou aqui altamente espiritual, mas na segunda de manhã, quando eu vou fazer o café, essa atividade é uma atividade comum do dia a dia, que não acrescenta em nada a minha vida com Deus, a minha adoração. Se eu pudesse, eu nem fazia, nem comia. E Deus não nos chamou para ser assim, Deus chamou a gente para viver uma vida integral nele. Então, dentro dessa mesma perspectiva da gente olhar para os detalhes da vida e enxergar Deus ali, e atribuir Deus a glória, algo me chamou a atenção nessa narrativa da construção do templo, que em vários versículos, se você estiver acompanhando, você vai ver também. Eu destaquei aqui todos eles, não vou ler, mas em vários momentos ele fala de figuras de desenhos estampados, esculpidos, entalhados na madeira. Então a gente tem a pedra, a estrutura do templo é assim, tem a pedra, aí tem uma camada de madeira e depois tem um revestimento de ouro e depois tem coisas que vão adornar ainda mais essa parte, com pedras preciosas, com detalhes correntes em ouro, enfim. Então ele vai lá na madeira e ele entalha, ele faz figuras ali em alto relevo, figura de leão, figura de palmas de tamareira, figura de romã, e ele vai fazendo várias figurinhas ali. E aí você para e fala assim, ok, já está tudo revestido em ouro, mas Deus faz questão de colocar esses detalhes ali. O sacerdote vai entrar dentro do templo e ele vai ver esses detalhes. Ele vai poder, no seu serviço, admirar todos aqueles detalhes que foram colocados ali. E isso fala, a madeira está sempre associada à humanidade, como que Deus utiliza do que nós já temos e forja em nós e molda em nós beleza. A partir da madeira que foi lá extraída do seu habitat natural, da sua natureza terrena, ele é arrancada de lá e ele vem agora para o templo para habitar em Deus, e aí ele é moldado ainda, ele é visto nele beleza. Você poderia ter uma coisa reta, linear, mas não, ele vai lá e coloca os detalhes e depois ele ainda reveste e aí depois ele ainda adorna. Então ele planta em nós a eternidade, a santidade dele, e ele também vai nos adornar com pedras preciosas que são símbolos do fruto do Espírito, com dons. Então isso aponta para a obra que Deus está fazendo em nós. E esses detalhes, observa, Deus não é um Deus simplista. Hoje, a gente tem muitas facilidades e nós vemos o homem caminhando num caminho contrário à intenção de Deus. Quando Deus cria a humanidade, quando Deus cria a criação, no ato de criação de Deus, o planeta, enfim, você vê um nível de complexidade absurdo. Então você fala assim, tem o leão existe, como o leão é carnívoro, ele precisa que exista quem está abaixo da cadeia alimentar dele. E aí aqueles se alimentam de outros. E aí você fala assim, mas não dá para tirar um
Para que foi esse nível de complexidade? Então, a gente olha e fala assim, se eu fosse criar o universo, se Deus não plantasse, claro, a sua eternidade em mim e as inspirações, se não tivesse algo que me comunicasse com Deus, e eu fosse fazer simplesmente o universo, eu ia fazer, opa, tem o homem, tudo para o homem, que é a criação principal, então o homem vai crescer, morrer, desenvolver, e ali ele precisa se alimentar, então ele precisa de minerais e tal, precisa de proteínas, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse fruto aqui. Esse fruto tem tudo, tem proteína, tem carboidrato, tem tudo ali. Tem o nível de água suficiente, então só precisa ter isso. O homem só precisa ir lá pegar e comer. Mas olha a complexidade do que Deus faz. Você precisa de proteína, está lá na carne. Você precisa de vitamina tal, está lá na fruta tal. Você precisa de tal coisa, está lá no mineral tal. Você precisa de tal coisa. Olha essa complexidade. E a gente caminha no sentido contrário. Hoje a gente quer pegar todos o que você precisa ali dos suplementos e fazer um pó que ele te dê tudo o que você precisa. E aí a gente vai trabalhando um reducionismo que vai tirando a apreciação da vida, que vai tirando o nível de complexidade de que Deus nos propôs, de pensarmos, de raciocinarmos, de deleitarmos na beleza, de contemplarmos o que é belo. Você entra ali, você poderia ter tábuas lisas, não, mas as tábuas estão entalhadas com pequenos detalhes. Uma pedrazinha que está lá na ponta, lá na quininha, que quase você não vê, você tem que prestar atenção para conseguir observar. Tem um pedacinho de uma safira, ele coloca porque é um detalhe para deixar ali na unha de um animal ou num olho, sabe? Esse é o Deus que nós servimos e a gente caminha, estamos num contexto que caminha contrário a isso. Quer reduzir, você está comendo um pão, você está comendo carboidrato, você pode pegar uma pílula de carboidrato e engolir ela, ingerir, e você tem as mesmas taxas que você precisa, mas o sabor da fruta, o sabor do alimento não vai estar inserido ali, não é só pelas taxas em si, mas é pelo que você está desfrutando. Ir viajar, conhecer lugares, observar o céu, um dia é chuva, um dia é um sol muito quente, ora tem nuvem, ora não tem, tudo isso fala da complexidade da criação de Deus e aponta para seu próprio caráter, para sua própria natureza. E às vezes a gente quer reduzir tudo isso. Não, volta logo. É claro que nós ansiamos pela volta de Cristo, mas próprio Paulo, na carta aos Filipenses, ele fala desse conflito, que ele foi forjado, que ele foi moldado, ele tinha algo para fazer aqui ainda. Então a gente tira a nossa visão da terra e deixa de observar a beleza nas coisas e então vive aqui uma vida escura, uma vida sem brilho, uma vida sem cor, uma vida sem contemplação, por causa dessa dicotomia do sagrado e do profano, e eu só gostaria de viver só o sagrado. Pegamos textos que o próprio Davi falou, mas que governou bem, que guerreou suas guerras e fez e viveu plenamente também na terra, e a gente falou assim, eu gostaria de estar só no templo, eu gostaria de estar só observando. Sim, nós vamos ter esse tempo, esse momento chegará para nós, mas ainda nós estamos em carne, mas ainda nós estamos na terra, e nós precisamos saber equilibrar essas coisas. Na verdade, desfazer isso, disseminar o espiritual dentro da nossa vida cotidiana, dentro daquilo que é espiritual. Quer comais, quer bebais, nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Então essa é a lição de hoje, que você possa parar um pouco para gerar essa contemplação, para perceber Deus nos detalhes, para que você possa adorar, dar glória a Ele em cada atividade que você faz. Então que esse dia seja um dia especial. Aqui no momento final, ontem no vídeo anterior eu fiz um agradecimento e hoje eu quero fazer também. O agradecimento de hoje é para minha irmã Adriana, que está aí acompanhando essa série, está aí compartilhando no status, eu vejo ali que eu também compartilho sempre, né? E aí eu quero fazer os convites, mais uma vez como ontem, você que está assistindo, que tenha paciência de chegar até aqui, tem muitos benefícios em você parar 15 minutos e ver, ou mesmo no 2.0 que diminui um pouco, mas você fazer uma atividade um pouco mais longa do que 30 segundos de um vídeo para você ver e rir e pegar informações nos cortes que você não sabe o que está por trás, todo o contexto, e aí isso tem gerado muita confusão. Então, quando você compartilha para alguém
e aí a pessoa fala, poxa, é o Enéas, eu conheço, ou então fulano que mandou, vou dar um voto de confiança, e você passa um tempo ali, você está também gerando, não só pela mensagem central, que já tem o seu poder, mas pelo fato da pessoa parar e assistir isso, vai desacelerando. Então o objetivo desse canal sempre foi esse, e a gente alcançar pessoas que estão à nossa volta de alguma forma. Então eu quero te encorajar, te convidar, se você está acompanhando, veio até aqui, compartilha para alguém, joga no status, joga no grupo e da família, da empresa, da igreja, e vamos aumentar o alcance desses vídeos por pessoas próximas, para que eles também sejam alcançados e beneficiados. Agora é só praticar.